podem se sentar. Nós temos estudado a verdade do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, a ação do Espírito Santo através do Evangelho para converter, para transformar a vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nós vemos que este é o poder de Deus que nós temos para que os outros venham então a viver esta vida de prazer, de deleite que nós temos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Como acabamos de cantar, nós declaramos este amor que venceu na cruz todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho. Nós somos chamados então para percorrer as casas, as cidades e anunciar sobre Jesus. Mas nós vemos que da mesma forma como nós estamos determinados a falar sobre Cristo Jesus, nós vemos que muitos estão determinados a pregar heresias, doutrinas contrárias àquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra. Eu não sei se você já recebeu a visita de alguém, às vezes aos domingos pela manhã, e essas pessoas às vezes vêm para te oferecer um novo evangelho, um evangelho diferente, um evangelho que não fala sobre um Cristo Redentor, o Deus encarnado, mas uma outra doutrina. Heresias que estão sendo ditas, às vezes até nas portas de nossas casas. Tem um mercado que às vezes eu vou aqui na cidade, que eu sempre encontro um totem, um display, onde as pessoas estão ali aguardando para que alguém as aborde, para que eles possam então explicar a doutrina que eles creem. Às vezes está nos mercados, às vezes está nas praças, pessoas que estão anunciando por aí heresias. Estão falando de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E nós estamos sujeitos então a talvez ouvir essas pessoas que vão às nossas casas, talvez ligar a televisão. Quantas vezes você já deixou a sua televisão em canais? Talvez você não saiba com profundidade o que é que está sendo explicado naquelas doutrinas que estão sendo ditas ali, e você ouve. E aquela heresia está sendo assimilada por você, e você está então adquirindo aquele tipo de conhecimento. E nós precisamos então questionar o que é que nós precisamos para que as heresias não nos conduzam para longe de Cristo. Se elas estão a todo tempo próximos de nós, se esses ensinos então estão próximos de nós, e eu digo aos irmãos, a todos, que eles vêm com intensidade atrás de nós. Essas pessoas têm conhecimento do que elas estão dizendo, elas têm convicção de que o que elas estão dizendo é verdade, e elas vêm tentando nos convencer de que o caminho que nós estamos é um caminho errado. E você siga o caminho dessas pessoas. Então nós precisamos pensar em algo que nos defenda. E aqui não é uma psicologia reversa para que você possa se preparar para que os outros vão dizer. Não, é o que você precisa saber para que quando vier alguém tentar distorcer a palavra de Deus, você possa então responder com sabedoria. Para isso então nós vamos falar sobre este entendimento. É preciso viver à luz da verdade. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de João, uma carta bem pequena, ela tem apenas um capítulo, então nós vamos ler o capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo 13, segunda carta de João. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço que todos leiam juntos, por favor, os versículos pares. E diz o seguinte a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor.
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Cristo Jesus vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos ao Senhor neste momento, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua Palavra. Que o Senhor venha direcionar todo este momento de estudo da Tua Palavra, para nós podermos compreender esta verdade, podermos assim ser fortalecidos, estar cada vez mais preparados para então viver à luz da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vemos aqui o texto, então, começar sendo endereçado pelo presbítero à senhora eleita, né? Como nós vemos logo no começo do versículo 1. E aqui nós vemos, então, que o apóstolo João, ele está se colocando aqui como um dos presbíteros, como uma das lideranças da igreja do Senhor. Mas a senhora eleita, existem algumas divergências sobre o entendimento de quem seria esta pessoa, mas John Stott, ele traz uma interpretação para esta expressão, que é bastante interessante, então, nós analisarmos, porque ela é muito mais coerente com o restante da carta. Ele, então, diz que aqui não é uma pessoa em específico, mas uma personificação da igreja, de uma igreja local, a qual, então, João está escrevendo a carta para que eles possam, então, receber um alerta daquilo que eles estavam vivendo com os falsos mestres. Da mesma forma, então, esta senhora eleita, a igreja local, possui seus filhos, ou seja, possui aqueles que ali se converteram e continuam, então, na fé do Senhor. Então, veja que o João, né, nesse momento, o presbítero, está escrevendo esta carta e ele vem mostrar, então, que para viver a verdade na luz é preciso conhecer. E este texto vem trazer, então, este conhecimento ao longo do trecho do versículo 1 até o versículo de número 3. Ele diz logo no primeiro versículo: não somente eu, mas a todos os que conhecem a verdade. Vejam só, então, que o texto está se referindo ao conhecimento de uma verdade. Aquela igreja, então, a qual ele está endereçando essa carta, ela estava recebendo ataques por parte dos falsos mestres. Aqueles, então, que saíram da própria igreja. Porque veja só, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está falando aqui, então, que aqueles que agora estão atacando, bombardeando a igreja com heresias, com a distorção do evangelho verdadeiro, eles saíram do próprio meio da igreja do Senhor. Veja, então, eles estão agora precisando encontrar essa defesa para que eles, então, não sejam levados para longe de Cristo, para que eles não afastem-se
da igreja do Senhor. Ele fala então que é preciso conhecer. E diante então da realidade do conhecimento, ele então diz, todos conhecem a verdade, nós precisamos entender o que é a verdade. O que é que João está então revelando aqui, que é a verdade que vai trazer para nós esta segurança, que vai trazer para nós esta defesa? João está falando aqui sobre uma realidade que então vai além daquilo que é apenas aparência. Porque o que o falso mestre vem oferecer para nós? A aparência de piedade, ele vem mostrar para nós a aparente fé que nós podemos ter quando seguimos as suas doutrinas. João está dizendo não é algo aparente que nós precisamos. Nós precisamos daquilo que é real. Quando ele fala então sobre aquilo que é real, João está falando sobre o próprio Deus, o próprio Cristo. E aí nós podemos analisar alguns textos onde a palavra do Senhor então ela faz esta ligação da verdade com a própria realidade do nosso Senhor. Vamos ler então alguns textos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. O texto então diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam só então, o próprio Cristo, o Deus encarnado, é a verdade, a personificação da verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o texto então nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vejam só então que os textos eles vêm confirmar para nós o que é a verdade. Não é algo aparente apenas, mas é a própria realidade do Deus encarnado. Cristo é a verdade, a palavra é a verdade, a palavra de Cristo é a verdade. Evangelho de João, capítulo 14 ainda, versículos 16 e 17, diz então sobre o próprio Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então está falando aqui que o próprio Espírito de Deus, que habita nos crentes, que habita na igreja, é o Espírito da verdade. João então está dizendo aqui a estes que estavam sendo atacados pelas heresias dos falsos mestres, que eles precisam conhecer. Eles precisam conhecer a verdade, mas qual verdade? A verdade sobre o próprio Deus que se revela nas Escrituras. Onde nós temos então o próprio Cristo sendo a verdade, que nós precisamos entendê-lo, conhecê-lo, entender a sua missão, conhecer o próprio Espírito de Deus através daquilo então que é descrito. Quando você olha para essa questão de conhecimento, nós temos que entender então que é algo que eu preciso assimilar. Eu preciso buscar, eu preciso aprender cada vez mais, me aprofundar cada vez mais, porque você pode então analisar qualquer uma das seitas, heresias que você conhece, de pessoas que estão por aí anunciando outras mensagens a não ser a de Cristo. Você tenta dialogar com essas pessoas vencem facilmente muitas pessoas da igreja. Por quê? Porque eles têm na ponta da língua a doutrina que eles estão ali para te convencer. Eles sabem o que eles têm para poder dizer para você. Por mais que seja algo decorado, seja uma doutrina contrária à palavra de Deus, eles sabem o que eles têm para dizer. Por isso o conhecimento ele é tão importante. Mas nós temos que ver que o conhecimento por si só, ele talvez não tenha valor se ele não se transformar em algo prático, né? Por isso nós então precisamos entender que é através do conhecimento que você vai experimentar um relacionamento com Deus. Se você não conhece ao Senhor, se você não entende as Escrituras, se você não conhece quem é Cristo Jesus, você não tem uma vida com Ele. Não é possível me relacionar com o Senhor, ter comunhão com Deus, se eu não entendo quem Ele é, se eu não entendo o que é agradável a Ele. Então vejam só, adquirir o conhecimento vai levar à experiência de uma vida cristã. Então é tão importante nós vivermos com o Senhor a partir daquilo que nós conhecemos.
Talvez você conheça pessoas que têm uma vida religiosa, onde ela faz todos aqueles passos da sua religiosidade, mas que nenhuma delas representa uma vida de experiência com o Senhor, de relacionamento com Deus. Porque quando você tira a pessoa daquele contexto religioso dela, parece que ela pertence ao mundo e não a Cristo. Porque ela está apenas em volta com uma casca religiosa. Por que foi construído isso? Porque ela tentou se relacionar, viver para o Senhor sem o conhecimento. E eu posso colocar para todos os irmãos práticas que são muito bonitas, que as igrejas estão dizendo por aí que têm que ser feitas, mas que não trazem para você um relacionamento de intimidade com Deus, porque não são baseadas no conhecimento das Escrituras. São tradições criadas por homens. Pessoas, certo momento, entenderam que isso era importante, inseriram isso na doutrina e as pessoas começaram a viver. Elas cumprem isso. Mas isso não significa que elas tenham intimidade com o Senhor, que elas experimentem uma vida com o Senhor. É importante isso porque os falsos mestres, eles não conhecem, eles não experimentam, né? Eles a conhecem, mas não experimentam. Eles sabem o que eles têm para te dizer, mas eles não vivem com o Senhor. Nós precisamos então viver de forma contrária a eles, conhecer a verdade e se relacionar com o nosso Deus a todo momento, para nós podermos então saber o que realmente é agradável ao Senhor e a maneira como nós vivemos para Ele. Outra questão então que nós vemos aqui, o apóstolo João nos dizer, é que além de conhecer para viver na luz, é preciso então andar na luz. Veja então o que ele diz no versículo de número 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então veja aqui, há uma alegria no apóstolo João. A alegria deste servo de Deus é que ele encontrou no meio daquela igreja, ele encontrou pessoas que, apesar de estarem sendo atacadas pelas heresias, pelos falsos mestres, eles estão andando na verdade. Ele está falando aqui então de obediência. Ele está falando aqui então que esta alegria que vem ao seu coração nesse momento é então fruto da obediência daquele povo. Não é possível, então, nós dizermos que acreditamos em Deus, acreditamos no Senhor, na conversão que Ele promoveu em nós pela fé do conhecimento da palavra, se no dia a dia isso não é visível. Se no dia a dia nós não nos comportamos como servos do Senhor. Então ele está falando exatamente isso. Olha como ele fica contente ao saber que existiam pessoas que estavam vivendo junto com o Senhor. E veja qual é o argumento que ele traz aqui então para mostrar esta alegria. Porque há um mandamento. Veja, ele fala no final do versículo 4. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Eles não estavam andando de qualquer forma. Nós precisamos então lembrar e enfatizar às pessoas que a vida de fé, que a vida cristã, não é uma vida onde você caminha no escuro. Muito pelo contrário, é uma vida onde nós estamos sendo iluminados por Cristo Jesus para seguir então em direção àquilo que honra ao nosso Deus. Ele está então lembrando a importância que temos de seguir os mandamentos de Deus e não como algo que nos escravize, mas algo pelo qual nós temos prazer em cumprir. Se nós amamos a Deus, nós temos prazer em cumprir os seus mandamentos. E por isso então que João se alegra em ver o quanto aqueles filhos, aqueles servos daquela comunidade, eles estão seguindo em obediência, porque isso é então demonstração de que eles amam a Deus. Veja que esta obediência aos mandamentos é diferente do que muitos têm ensinado por aí, que é obedecer de forma cega a um líder religioso específico. Nós estamos falando aqui de obediência ao mandamento, à própria verdade, ao próprio Cristo, à própria palavra, e não a pessoas de forma específica. Por que nós precisamos enfatizar isso?
Porque quando a igreja do Senhor, ela está focada apenas no seu líder religioso, quando ela está focada nas pessoas, ela corre um grande risco de se afastar dos mandamentos e ouvir apenas o que a pessoa diz. E nós somos falhos, nosso coração então é de onde brotam as nossas idolatrias, de onde brota toda a corrupção. Nós podemos criar doutrinas a todo instante. Se nós nos afastarmos das Escrituras, nós corremos esse risco. Então nós precisamos ficar atentos a quem nós obedecemos, a qual mandamento nós seguimos. Veja então que não é um líder religioso e não é uma tradição criada por homens. Eu sigo, você segue aquilo que Cristo Jesus deixou para nós, aquilo que Ele nos ensinou que deve ser vivido. Então vejam só, o conhecimento vai levar você à experiência quando você passa a andar na verdade. Quando a igreja do Senhor, ela se lembra que o conhecimento então traz só a base para nós vivermos de forma que o Senhor então vai ser honrado em tudo aquilo que nós fazemos. O texto traz para nós essa questão do mandamento ao longo dos 3 versículos, do 4 ao 6, 4 vezes. Veja só, ele diz no final do versículo 4, de acordo com o mandamento. Versículo 5, ele diz, não como se escrevesse o mandamento. Versículo 6, ele diz de novo, andemos segundo os seus mandamentos, este mandamento. Veja então como ele traz aqui uma ênfase da importância então de nós obedecermos não a qualquer doutrina, mas os mandamentos deixados então pelo nosso Senhor. Nós, pelos mandamentos, nós experimentamos a liberdade na fé. Algumas pessoas elas acham que obedecer é ser escravizado. Não, obedecer a palavra é viver em liberdade, porque nós fomos criados para isso, fomos criados para o Senhor, e dentro dessa condição que o Senhor nos concede pela fé, quando obedecemos, nós então vivemos a liberdade que Ele nos concede. Mas veja que interessante, há uma terceira questão então que ele vem dizer aqui no versículo de número 5 e 6, quando ele fala então, peço-te, agora Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele faz então aqui um apelo a este povo, para que eles se recordem deste mandamento, que também, nós vemos na carta de Paulo aos Gálatas, é um fruto do Espírito. O amor deve estar presente na vida da igreja. O amor uns pelos outros é uma das maneiras de nós mostrarmos então a nossa obediência a Deus. Então vejam só que ele está ligando uma coisa a outra. O conhecimento vai nos levar à obediência, à experiência, e isto então vai brotar em nós em forma de amor. Alguém pode ler para nós, por favor, a primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos de 9 a 11. Vejam só como é prático isso, né? Ele está dizendo então, se nós odiamos aos nossos irmãos, nós então permanecemos nas trevas. Estamos longe do Senhor, porque o Senhor que é luz, Ele é amor. Veja o que diz então na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Vejam só então que a demonstração de amor não é algo que nós então agora fazemos hoje, mas que amanhã já não é mais necessário. Porque nós ouvimos sobre isso domingo, falamos aqui sobre comunhão, sobre amar uns aos outros. Estamos ouvindo mais uma vez em outro texto sobre amor. Bom, então já que o pastor falou 2 vezes na semana, essa semana eu vou amar. Na semana que vem, já que mudou o tema do sermão, então a gente já deixa o amor de lado.
João está nos ensinando que o amor é um compromisso duradouro, não é algo passageiro. Porque se nós conhecemos verdadeiramente ao nosso Deus, nós amamos. E essa é a hora que nós precisamos analisar com muita sinceridade o que é que nós estamos armazenando no coração. Porque nós, vez ou outra, acabamos tendo alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas. O que é natural, porque somos pessoas de personalidades diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes. E às vezes surge uma mágoa com o irmão ou com uma irmã. Mas nós não podemos armazenar isso. Porque onde existe amor, existe perdão. Existe a reconciliação através de Cristo Jesus. A unidade na fé, ela precisa ser visível. E não é apenas da boca para fora, é a convivência, é a comunhão, é o cuidar uns dos outros. Mas isso não é algo que então eu possa dizer que fulano vive ou não vive. Cada um de nós precisa analisar o seu próprio coração e dizer, não, meu coração está limpo quanto a isso. Eu não tenho mágoas contra os irmãos na fé. Eu não odeio alguém pelo jeito dele, pelo que ele faz, pelo que ele fez. Eu amo as pessoas. Vejam como isso tem um peso grande de nós falarmos que nós amamos a todos aqueles que são irmãos na fé. Porque aí ultrapassa as barreiras das diferenças, ultrapassa as barreiras das dificuldades. E isso nós não fazemos por nós fazemos por causa de Cristo Jesus. Vejam, irmãos, então, que João está nos ensinando em sua carta que para viver à luz da verdade nós precisamos conhecer, mas nós precisamos não só conhecer, mas experimentar, colocar isso em prática. O amor é um dos frutos do Espírito, então tem que estar presente na nossa vida. Isso tem que ser trabalhado constantemente. É bom lembrar sempre que o amor não é um sentimento. Porque agora eu estou me dando bem com fulano de tal, então eu amo essa pessoa. Não, o amor é um mandamento. É uma ordem. Não é opcional para nós. Quando eu olho as pessoas, você observa as pessoas, os irmãos na fé, e você analisa aquele que está na sua lista negra, você fala assim, esse daqui faz tempo que eu tenho dificuldade com ele. E você olha para o texto das Escrituras, você entende que não tem espaço para isso mais. Nós não podemos guardar isso. Precisamos amar, perdoar as pessoas. Porque é um mandamento que o Senhor então nos deixa. Ame ao Senhor e ame ao próximo, como a ti mesmo. E aqui nós vemos esta repetição deste mandamento através de João, que ele está nos falando então, amemos uns aos outros. Veja então que João, ele fala sobre conhecimento, sobre esta obediência, o andar, e ele vem falar também sobre a permanência. Do versículo 7 até o versículo de número 11, ele vem então agora mudar um pouco o ponto de vista. Ele falava à igreja, aos filhos, à senhora eleita, aquela igreja local e aos seus membros, aqueles então que se converteram ali. Agora ele fala um pouco sobre os falsos mestres. Veja então que ele começa então aqui no versículo de número 7, dizer, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Então veja só, ele começa a colocar aqui alguns perigos que nós estamos correndo. E esses perigos então estão entre eles o não olhar ao nosso redor. Ele está falando, existem muitos enganadores por aí. Existem muitos falsos mestres que estão então representando o próprio anticristo, estão servindo ao inimigo e que querem levar cada um de nós para junto deles. É possível que pessoas que estão na igreja, que sirvam ao Senhor, saiam da igreja e passem a servir o inimigo novamente? Alguém lê para nós 1 João 2,19.
Então vamos voltar à questão. Alguém que está na igreja, membro da igreja. Se é membro é porque em algum momento foi batizado, passou pelo batismo, professou a sua fé. Alguém que está dentro da igreja pode ser levado pelas heresias e se tornar um inimigo de Cristo? A palavra diz que sim. Mas o texto diz para nós de forma muito clara que eles saíram do meio porque eles não eram verdadeiros cristãos. Não eram nossos, né? Como diz o texto. Eles não eram, de certa forma, parte da igreja invisível, da igreja de Cristo. E veja como isso é, então, algo delicado de nós afirmarmos, né? Porque nós podemos nos tornar membros da igreja do Senhor. As pessoas podem chegar e se tornar membros da igreja do Senhor, mas isso não significa que todos aqueles que estão no nosso meio, eles são de Cristo. Há uma parábola que o Senhor Jesus contou certa vez sobre o joio e o trigo. Eles estão separados? Não, eles estão misturados. Eles estão juntos, caminham juntos. Você só vai observar que um era joio e o outro era trigo só no final. Só quando os frutos forem colhidos, o momento da colheita do Senhor. Então nós vamos caminhar para sempre com os enganadores no meio da igreja do Senhor. Este é o alerta que João está trazendo para aquela igreja, porque ele sabe que muitos que estão agora tentando levar os irmãos na fé para fora da igreja, eles saíram ali do meio. E veja então o que é que eles não confessavam, versículo 7, eles não acreditavam que Jesus Cristo havia vindo em carne. Por quê? Porque eles entendiam que a matéria era má. E como é que o Deus Todo-Poderoso poderia encarnar em forma humana e vir na matéria? Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre esse detalhe do gnosticismo, a próxima aula da escola dominical de domingo será exatamente sobre esse tema. Mas vejam só, então existiam pessoas que estavam pregando contra a verdade do Evangelho. O Cristo Deus e humano ao mesmo tempo. Mas como que alguém pode fazer isso? Como que alguém de dentro da igreja pode fazer isso? Porque ela não estava vivendo à luz da verdade. Ela não tinha conhecimento, não tinha experiência, e por isso ela não permaneceu no Senhor. Não permaneceu na igreja do Senhor. Vejam quanto que isso é como um alerta para cada um de nós. O quanto nós precisamos então conhecer, porque ele vem dizer, então no versículo de número 8, do perigo de voltar atrás. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Está dizendo o seguinte nesse momento: você começou a sua caminhada na fé, você precisa terminar ela. Não é só começar bem, mas também terminar bem. João está dizendo aqui neste momento, então, que o esforço é do discipulado, da pregação do Evangelho, da nossa vida de santidade, que você está se esforçando constantemente para agradar ao Senhor. Ele está dizendo, então, fique atento para você não perder tudo isso. Por causa de um falso mestre que pode chegar perto de você e tentar te convencer sobre aquilo que ele está, então, vivendo naquele instante. Mas que você possa, então, começar e terminar bem. Receber o completo galardão, né? Esta bênção que receberá, então, o eleito na eternidade. Desta intimidade com o Senhor que receberá, então, aquele que vai continuar servindo até o fim. E o galardão, então, vem com cada vez com mais intensidade conforme a sua vida cristã. E aqui não é salvação por obras. Isso aqui é intimidade da comunhão, da presença do próprio Deus na eternidade que nós vamos ter. Quanto mais vivermos em santidade, mais obedecermos ao Senhor, maior será
este nosso galardão. João está dizendo, cuidado para você não perder tudo isso que você conquistou até agora, através da fé em Cristo Jesus. Versículo de número 9, ele diz então do perigo de ir além, porque ele fala, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Ele está falando aqui dos enganadores, os falsos mestres, eles já foram além da doutrina. Eles já foram além do que Cristo oferece. Porque eles estão tentando colocar para as pessoas que Cristo não é suficiente, que o evangelho verdadeiro não é suficiente, então eles colocam outras coisas, outras tradições, outros costumes. E nós precisamos então tomar cuidado para não ir além juntamente com eles, achando que essas práticas são necessárias para a nossa fé. E então ele também diz do perigo de ir junto. Olha só o que diz o versículo de número 10, versículo de número 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. A palavra do Senhor é muito clara quanto à prática da hospitalidade, né? A hospitalidade, ela é sim algo que nós devemos então viver em todo o tempo, sempre que possível. E aqui o que nós vemos então no primeiro século é que não era fácil ou comum você encontrar pensões, hotéis, e as casas eram os lugares onde eles recebiam os pregadores itinerantes, né? Você já viu em outro momento Paulo sendo recebido na casa de Lídia, outros recebidos então para que pudessem pregar o evangelho em cada uma das cidades onde eles passavam. João está dizendo aqui então, se vem alguém à porta da sua casa, não é? Você vai o receber, você vai cuidar dele, e este é aquele então que vive e prega a doutrina contra Cristo Jesus. Esta heresia onde então o evangelho está sendo distorcido, ele diz então, não receba essa pessoa em casa. Não seja cúmplice do que essa pessoa então está fazendo. E o receber aqui é você então cuidar dessa pessoa ao ponto de você apoiar aquilo que ela está divulgando por aí. João está lembrando então neste momento que alguns perigos nós precisamos ficar alertas. Olhar ao redor, porque eles estão próximos de nós. Existem enganadores em lugares. Existem os servos de Satanás que estão espalhados por todos os lugares. Lembre-se então do caminho que você está percorrendo para servir ao Senhor, para que você não volte atrás, para que você não perca tudo aquilo que já foi conquistado. Tome cuidado para você não ir além do que o Senhor Jesus já ofereceu, porque Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente para nos dar o entendimento da verdade. E tome cuidado para que você não seja cúmplice, para que você não vá junto com essas pessoas, para que você não abrace a doutrina que essas pessoas estão pregando, que não agradam ao nosso Deus. Meus queridos, nós precisamos então concluir que as heresias, elas têm sido ensinadas com intensidade e por isso elas precisam ser combatidas. Existem muitas heresias por aí. Existem muitas pessoas que estão usando a própria palavra de Deus, distorcendo a verdade para atrair multidões. E isso precisa ser combatido, porque a verdade do Senhor está sendo então levada à brincadeira por essas pessoas. E por isso o conhecimento da verdade é que te protege. Conhecer traz a base para a sua fé. Saber quem é Cristo Jesus, saber o que Cristo Jesus fez, saber o que é o Evangelho para que você possa se defender e pregar aqueles que talvez tentem divulgar heresias para você. Falar que você entende que Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Falar às pessoas que você sabe que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Falar às pessoas que você crê na ressurreição de Cristo, que Ele não está morto, mas que Ele está vivo. Falar às pessoas que você crê na eternidade. Veja, existem diversas doutrinas que nós precisamos conhecer para nós então podermos defender a nossa fé e também compartilhar as pessoas para que elas venham a viver com o Senhor. Quando nós compreendemos
e conhecemos e obedecemos. Obedecer, né? E conhecer é importante. Nós andamos então com o Senhor e permaneceremos sempre na fé. O conhecimento, a prática, a obediência faz com que você então permaneça firme. Diversas pessoas virão até você para tentar te convencer a se afastar da verdade do Evangelho de Cristo. Não se afaste do Senhor. Não deixe para trás tudo aquilo que você já conquistou no seu caminhar pela fé, no aprendizado que você está adquirindo dia após dia. Mas lute cada vez mais para que você esteja firmado em Cristo Jesus e somente nele. Eu desejo que o Senhor nos dê força para nós então podermos falar de Cristo. Dê ousadia para nós podermos anunciar esta verdade que mudou as nossas vidas, que transforma a nossa família, que transforma o nosso dia a dia, a cada momento em que nós nos aprofundamos mais. Eu desejo que o Senhor nos abençoe e nos dê cada vez mais fé para suportar os ataques que vierem até nós, mesmo que eles pareçam sutis, mesmo que eles pareçam ingênuos. Que o Senhor nos dê força para nós permanecermos de pé, servindo a Ele a cada instante, para a sua honra e para a sua glória. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Ou quer tirar alguma dúvida sobre o texto que nós acabamos de ler? Ou sobre os assuntos? Quero te convidar então a se colocar em pé neste momento, para nós